Beleza, vamos tentar fazer um vídeo aqui de tronco pulmonar para a gente continuar completando lá as aulas de anatomia, né, do professor Barreto. Eu acho que antes da gente entrar no tronco pulmonar propriamente dito, é importante conhecer um pouco da arquitetura pulmonar, já que o trajeto das artérias, os nomes das artérias, elas respeitam muito a arquitetura pulmonar. Então, antes disso, eu vou tentar explicar aqui e esclarecer alguma coisa sobre a arquitetura do pulmão. Eu parto de um princípio, isso não tem na literatura, não está escrito em lugar nenhum, é meu conceito, minha ideia, e isso me facilitou muito o aprendizado de estrutura pulmonar. E eu vou passar para vocês. Toda a arquitetura dos pulmões, tanto do direito quanto do esquerdo, eles respeitam o trajeto dos brônquios. Então a gente parte de um princípio que os brônquios determinam a arquitetura pulmonar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você vai ver que existem dois brônquios principais, um brônquio direito e um brônquio esquerdo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um pulmão direito e um pulmão esquerdo. Depois, esse brônquio direito se dá origem a 3 novos brônquios. O que quer dizer? Quer dizer que o pulmão direito está dividido em 3 partes. Eu vou desenhar aqui, tentar esquematizar para tentar explicar isso melhor. Vamos partir aqui da traqueia, ok? Aqui a gente tem a traqueia. E essa traqueia vai me dar origem aos brônquios principais. Um brônquio principal direito e um brônquio principal esquerdo. O brônquio esquerdo, ele não segue a mesma direção que o brônquio direito. O brônquio direito é mais direcionado para baixo e o brônquio esquerdo é mais direcionado para o lado. Isso justifica muito os processos infecciosos, sobretudo em crianças, né? Que devido ao efeito gravitacional, a maioria de coisas que entram na via respiratória tendem a ir ao pulmão direito muito mais fácil do que ao pulmão esquerdo. Agora, tanto a traqueia como os brônquios, eles apresentam nas suas paredes uns anéis que são cartilaginosos. Esses que eu estou desenhando aqui são anéis cartilaginosos, ou tem um outro nome também que eu esqueci agora, mas são os anéis, certo? No local de bifurcação, essa cartilagem que se encontra aqui, ela ganha um nome especial, ela se chama carina. Ou seja, o cartílago carina determina a origem dos brônquios principais. Brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Eles vão entrar no pulmão e vão se bifurcar, se trifurcar. Repito o que eu disse antes. A arquitetura pulmonar vai respeitar o direcionamento ou a quantidade de brônquios existentes, certo? Aqui eu disse algo óbvio e vou repetir. Nós temos 2 brônquios principais, então nós temos 2 pulmões. O brônquio principal direito, ele vai dar origem a um brônquio superior, a um brônquio médio ou medial e a um brônquio inferior. Ou seja, a 3 brônquios. Se ele me dá origem a 3 brônquios, eu posso esperar que na minha arquitetura pulmonar exista 3 divisões, certo? Porque se eu tenho 2 brônquios principais, isso me diz que eu tenho 2 pulmões. Se eu tenho 3 brônquios do lado direito, significa que eu tenho 3 divisões no pulmão direito. Vamos desenhar os discos ou anéis cartilaginosos aqui, só de forma representativa. Bom, vou desenhar aqui o pulmão direito. Não sou
desenhista, então qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. E ele vai ser assim, mais ou menos, certo? Esse seria o pulmão direito. Então nós vamos dividir ele aqui, como a gente viu aí, né? Vou puxar aqui, ó, dividindo pelo brônquio. Aqui está o brônquio, então eu vou dividir ele aí, certo? A outra divisão vem aqui. Então significa que esse brônquio é mais profundo, ok? Aí está. Pois bem, repetindo, e vou anotar os nomes aqui para facilitar. Depois, se for preciso, a gente desenha do outro lado lá. Brônquio principal direito, ok? Brônquio lobar superior. Por que se chama lobar? Porque esse surgimento desses 3 brônquios vão dividir a estrutura pulmonar em 3 lóbulos, ou seja, 1 que está aqui, 2 que está aqui e 3 que está aqui. Uma estrutura que é superior, uma estrutura que é medial e uma estrutura que é inferior. Essa medial aqui é o médio, né, o lóbulo médio, e uma estrutura que é inferior, correto? E esses vão se chamar lóbulos. Eles estão separados por uma cissura em espanhol e fissura em português. Essas fissuras, essa que é mais oblíqua, como se pode ver, se chama fissura oblíqua. E essa que é mais, ao contrário, essa que vem nesse sentido é oblíqua, e essa que vem nesse sentido é uma fissura, caramba, como é que chamava agora? Horizontal. Essa é uma fissura horizontal e essa é a fissura oblíqua. Então nós temos um brônquio lobar superior, o outro vai se chamar brônquio lobar inferior, porque está na porção inferior, está vindo para cá, inferior. E esse aqui, brônquio lobar médio, ok? Pois bem, o brônquio lobar superior, ele vai se dividir em 3 estruturas, ou 3 novos brônquios, dentro do lóbulo superior. Ou seja, que dentro do lóbulo superior, o brônquio lobar superior se divide em 3 partes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o lóbulo superior vai ter outras 3 divisões, vai se segmentar, ele vai sofrer uma divisão segmentária. Eu vou desenhar a divisão aqui, certo? Ficando um segmento apical, um segmento anterior e um segmento posterior, ok? Pois bem, só para entender um pouco mais da estrutura pulmonar, esses novos brônquios, eles continuam sendo brônquios. Observe que eles ainda têm nas suas paredes os cartílagos, as cartilagens, certo? Então eles ainda são brônquios. E como eles vão se chamar? Vai se chamar brônquio segmentar posterior, brônquio segmentar apical e brônquio segmentar anterior.
brônquio segmentar posterior, brônquio segmentar apical e brônquio segmentar anterior. Esses brônquios vão se dicotomizar, como diz o livro, ou seja, eles vão se bifurcar de 2 em 2. Vão dar origem a 2, esses 2 vão dar outros 2, e os outros 2, outros 2, e os outros 2, outros 2, e assim sucessivamente. Vai dando de 2 em 2, certo? Até chegar na sua estrutura final para formar os alvéolos. As bolinhas lá que são os sacos, né, alveolares, que é a unidade de intercâmbio gaseoso, unidade funcional do pulmão, né, os acinos pulmonares. Eu vou fazer só nessa parte aqui do lóbulo do segmento anterior para vocês verem que o brônquio segmentar anterior, que é esse aqui, ele possui em suas paredes as cartilagens. Já o próximo não tem. O próximo então não é brônquio, é um bronquíolo, certo? Depois do bronquíolo, acompanha bem esse aqui, ó. Aqui eu tenho um bronquíolo. Depois do bronquíolo, eu tenho outro bronquíolo, que vai ser um bronquíolo respiratório. E depois do bronquíolo, o saco alveolar, ok? Bronquíolo respiratório e saco alveolar, acontece o intercâmbio gaseoso, a hematose. Bronquíolo terminal não tem cartilagem ou tecido cartilaginoso nas suas paredes. Isso é uma característica mais histológica que anatômica. Perfeito. Repetindo, desde o começo. Traqueia. Aqui é a traqueia, ou tráquea em espanhol. Bronquíolo. Aqui eu tenho o cartílago carina, que me delimita brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. O brônquio principal direito me diz que eu tenho um pulmão direito. O brônquio principal direito, por sua vez, me dá um brônquio lobar superior, um brônquio lobar inferior e um brônquio lobar médio. Ou seja, que o brônquio principal direito me dá 3 novos brônquios. Se ele me dá 3 novos brônquios, eu entendo que eu tenho 3 divisões dentro do pulmão direito. A essas divisões a gente chama lóbulo. Lóbulo inferior, lóbulo médio e lóbulo superior, ok? O brônquio lobar superior, por sua vez, me dá outros 3 brônquios. Se ele me dá novos 3 brônquios, eu julgo ou eu subentendo que eu vou ter novas 3 divisões dentro do lóbulo superior. Essas divisões a gente chama de segmentação, certo? E serão será uma segmentação posterior, um segmento apical e um segmento anterior. Ok? Isso é o lóbulo superior do pulmão direito. O brônquio lobar inferior, vamos passar para o inferior primeiro, depois vamos para o médio primeiro, vamos fazer o médio aqui. Brônquio lobar médio, ele se divide, à sua vez, em 2. Apenas 2 brônquios a mais, certo? São brônquios, têm estrutura em suas paredes, têm cartilagem em suas paredes. Se ele se divide em 2 novos brônquios, eu subentendo que o meu lóbulo médio está dividido em 2 partes. Essas partes são, vou fazer aqui assim de lápis, aqui, assim, e para cima, assim. Essas partes são, pois, aqui é a linha média do corpo, certo? Aqui é a linha média do corpo. Isso é centro do corpo, isso é externo. Aqui está o seu braço e aqui está o seu coração, o centro dele. Se eu tenho uma linha que divide dessa forma, então eu tenho um segmento medial, porque está mais perto da linha média, e um segmento lateral, porque está mais próximo do lado externo, mais perto da axila externo, ok? Então eu tenho um segmento lateral e um segmento medial. Portanto, esses lóbulos se chamarão lóbulo segmentar médio ou medial, lóbulo segmentar lateral, ok?
O lóbulo inferior, o brônquio lobular inferior, ele vai se dividir a um princípio em duas ramas, uma que vai para cima e outra que vem para baixo. Então, tecnicamente, eu tenho uma subdivisão dupla aqui, só teria duas divisões, certo? O que vai para cima, o brônquio que sobe, ele vai me determinar que esse segmento do lóbulo inferior se chame apical. Apical. Por que apical? Porque é a parte mais superior do lóbulo inferior, certo? O brônquio que me vai para o segmento subapical, que seria esse aqui, ele se divide em outros 4 brônquios. 1, 2, 3 e 4. Ele se divide em outros 4 brônquios. Ok? Em outros 4 brônquios. Então, ele me dá uma divisão ou uma subdivisão de 4 outras estruturas aqui no pulmão. 1, 2, 3 e 4. Essa subdivisão da porção subapical serão chamadas de... Esse aqui está mais para o lado, tá vendo? Está mais perto da linha axilar, vamos chamar então de lateral. Segmento, aqui é segmento apical, segmento lateral, segmento posterior, segmento anterior e segmento medial, porque está mais perto da linha média. Então eu tive uma subdivisão em 4 segmentos, totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Um total de 10 segmentos no pulmão do lado direito, certo? Do lado esquerdo aqui, o meu brônquio principal esquerdo, que é esse aqui, ele se divide em uma porção descendente e uma porção ascendente. Ou seja, que do lado esquerdo eu só tenho 2 brônquios originados do brônquio principal. O que quer dizer que o brônquio principal me diz? Brônquio principal esquerdo. Ele me diz que eu tenho um pulmão do lado esquerdo, certo? É bem idiota isso, mas é uma forma didática, né? Pois bem, vamos lá. Aqui assim, esse é o pulmão esquerdo. Se eu tenho só 2 brônquios direitos, ou seja, 2 brônquios que se originam do brônquio principal, que a gente chama de brônquio lobar, se eu só tenho 2, então significa que eu só vou ter 2 lóbulos do lado direito. Vou fazer a fissura oblíqua aqui, dividindo 2 lóbulos, um lóbulo superior e um lóbulo inferior. Quantos lóbulos o pulmão esquerdo tem? O pulmão direito tem 3, um superior, um inferior e um médio. O direito, por sua vez, só tem um superior e um inferior, certo? Deixa eu botar de verde. O seu brônquio, vamos colocar aqui o nomezinho deles, deixa eu ver se dá para colocar. Esse aqui então vai ser o brônquio lobar superior, ok? E esse aqui vai ser o brônquio lobar inferior, do lado esquerdo. O meu brônquio lobar superior, por sua vez, ele vai se dividir, ele vai dar origem, vamos conferir aqui, acho que se eu não me engano, 5 ramas, 5 brônquios a mais, né?
ele vai dar o superior, isso, a 5. Por quê? Porque ele vai dar os mesmos 3 lá, o apical, que a gente já tinha visto do lado de cá, o anterior, que a gente já tinha visto do lado de cá também, e o inferior, que a gente já tinha visto do lado de cá. Só que ele me dá outros 2 brônquios, que são os chamados brônquios da língula, né? Não é íngula, não é língula. Esses brônquios da língula, eles podem se considerar homólogos ao lóbulo médio, certo? Eles não é um lóbulo médio, porque não tem uma fissura dividindo ele. Ele é só digamos assim, um lóbulo imaginário, porque na verdade só existem 2 lóbulos, mas a língula é um local anatômico descrito que não é um lóbulo, mas que vai ter a sua participação na segmentação a partir do brônquio lobar superior, ok? Então eu tenho aqui um apical, um brônquio apical, um brônquio anterior, um brônquio posterior. Vamos botar as estruturas aqui nas suas paredes, só para dizer que são brônquios, e ele tem cartilagem. E aqui para baixo nós vamos ter 2, que são os 2 da língula, né? Vamos fazer aqui assim, ó, só para parecer, da língula. Esse segmento da língula, por sua vez, ele se dividirá em 2, certo? Ele vai dar a língula superior e a língula inferior, que serão esse aqui, 1 e 2. Lóbulo da língua superior e lóbulo da língua inferior. Eu vou escrever os nomes deles ali porque a gente não tem, né? Ó. Lóbulo da língua superior. Não seria lóbulo, desculpa, seria brônquio segmentar, certo? Brônquio segmentar da língula superior e brônquio segmentar da língula inferior. Aqui a gente tem brônquio segmentar apical, brônquio segmentar anterior e brônquio segmentar posterior, certo? O inferior, por sua vez, vai dar exatamente a mesma coisa que o inferior do lado direito, ou seja, ele vai dar uma e duas, sendo que esse primeiro vai ser o apical, já vai dar todos os bronquíolos e alveolos da região apical, e o subapical vai me dar origem aos outros 4, né? 1, 2, 3 e 4. Vai me dar origem aos outros 4, que serão eles médio, que agora é o contrário, está mais perto da linha média, anterior, posterior e o lateral, ok? Lateral. Então nós temos brônquios. E aqui tem as benditas cartilagens. Então nós temos brônquio segmentar, posterior, medial, brônquio segmentar posterior, brônquio segmentar anterior, brônquio segmentar lateral. Aqui nessa porção, e aqui em cima, deixa eu só fazer isso aqui só para depois esclarecer.
brônquio segmentar apical. Aqui nessa divisão, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, o lóbulo médio, quando você divide ele em segmento apical e segmento subapical, dependendo do autor, dependendo do livro, você vai encontrar uma terminação chamada basal, ou grupos basais de segmento. E aí o nome de cada segmento se acrescenta a palavra basal. Seria então brônquio segmentar basal posterior, brônquio segmentar basal anterior, brônquio segmentar basal lateral, brônquio segmentar basal apical, brônquio basal segmentar medial, ok? Você separaria isso. Bom, isso é a estrutura, a arquitetura do parênquima pulmonar. 2 brônquios principais, o que significa que eu tenho 2 pulmões. O brônquio principal direito me dá origem a 3 brônquios lobares, o que significa que eu tenho 3 lóbulos pulmonares, certo? Quais são eles? Anterior, medial e inferior. Depois, o meu brônquio lateral superior se divide em outros 3 brônquios. Essa divisão se chama segmentação. Portanto, esses brônquios se chamarão brônquios segmentários. Brônquio segmentar posterior, brônquio segmentar apical e brônquio segmentar anterior. O brônquio lobular medial se divide em 2 segmentos, sendo um segmento lateral e um segmento medial. Portanto, brônquio segmentar lateral e brônquio segmentar medial. O mesmo se aplica para a sua porção inferior e o mesmo se aplica para o lado esquerdo. A principal diferença do lado esquerdo é que ele só possui 2 lóbulos, um superior e um inferior, e apresenta uma zona chamada íngula, por língula, não sei porque eu estou com raio da íngua na cabeça, língula. E essa zona chamada língula vai apresentar 2 brônquios, tal qual o medial, e serão brônquio segmentar da língula inferior e brônquio segmentar da língula superior. De onde se originam esses brônquios? Do brônquio lobar superior, ok? Todos os brônquios possuem suas paredes, os cartílagos, os bronquíolos não apresentam cartílagos e depois temos os sacos alveolares que eu representei aqui por essas voltinhas. Agora vamos lá para o tronco pulmonar, beleza?